17, ou melhor, Josué capítulo 6, vai nos mostrar quando Jericó foi entregue ao povo de Deus, através do seu líder, o Josué. E é interessante que em seguida, Jericó foi uma das primeiras cidades que foram tomadas, e o povo estava chegando ali para tomar a terra prometida. Então a primeira cidade foi Jericó. E quem morava em Jericó, igreja, nas muralhas? Uma pessoa, eu sempre falo dela aqui, a Raabe morava em Jericó, nas muralhas. Amém? A palavra vai dizer, nós vamos ver já, que depois que eles venceram essa guerra contra Jericó, tomaram essa cidade, a próxima cidade foi a cidade de Ai. Só que na cidade de Ai, o povo já não teve o mesmo êxito, porque eles estavam em desobediência. E a palavra vai nos dizer que na cidade de Ai havia um homem chamado Acã, e esse homem é quem pecou e quem está fazendo o que era errado. E é interessante que a gente vai ver nesses dois textos, o certo da mensagem não é esse, mas a gente vai ver que é muito interessante. A Raabe, ela era incrédula, ela não era do povo de Deus, Melhor, ela não era incrédula não, ela acreditava sim, mas ela não era do povo de Deus, Porém, ela e sua casa foi salva. Já o Acã, ele era do povo de Deus, porém ele e sua casa foram mortos. Então vocês vão ver como é interessante a palavra de Deus para nos mostrar que Deus, ele dá uma extrema importância para a obediência. Não adianta ser povo de Deus desobediente. A Raabe era uma meretriz que foi salva e entrou na linhagem de Judá, que é a linhagem do Senhor Jesus. O Acã, ele era da linhagem de Judá e ele morreu. Então, presta atenção nisso. Não adianta eu ser filho de alguém, não adianta eu ser parente de alguém, não adianta eu fazer parte de uma família da fé se eu não obedeço. É muito importante a gente entender isso. E a palavra vai nos falar sempre sobre obediência. E esses textos aqui, eles são bem claros. Eu sempre falo, gente, nós estamos sendo alertados aqui do que vai acontecer lá fora. E aqui é fantástico esse texto. Aí em Josué capítulo 6, versículo 17, o Senhor vai dizer o seguinte, vocês vão entrar na cidade de Jericó, ela vai ser totalmente destruída, e eu vou dar umas instruções, e fiquem atentos, porque vai dar problema, vocês vão cometer aquilo que eu estou falando, vocês vão cometer, fique atento para não desobedecer. Amém? Vamos ler o texto para ficar mais fácil? 6,17 diz assim: a cidade, com tudo que nela existe, a cidade aqui no caso era de Jericó, a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada como anátema para a destruição. Anátema, igreja, é a forma que o texto nos mostra de maior maldição. A gente conhece bem o texto, Paulo fala sobre isso, que se alguém, até um anjo, pregar outro evangelho que não seja esse, isso seja considerado anátema, maldição. Então, esse tipo de maldição aqui, a qual o Senhor está dizendo para eles, é a pior das maldições. Amém? Falando em palavras, a pior maneira possível que o ser humano pode expressar. E diz assim, olha que interessante, versículo 17 aí: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada como anátema para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões midianitas. Mas vós, agora o alerta, claro, claríssimo. Mas vós, guardai-vos do anátema, guardai-vos da maldição. Ficai distante do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa
coisa alguma do que é maldição. Não vos deixei mover pela... Grava isso aí na sua mente. Cobiça. Grava. Cobiça. Amém? Vamos de novo, todo mundo? Cobiça. Aleluia. Grava isso. Pois isso, olha só, não se deixe mover pela cobiça. Por quê? Pois isso tornaria maldição o que, igreja? O acampamento de Israel, e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Toda a prata e todo o ouro dos objetos, e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahvé, e entrarão no meu tesouro. Amém? Então as orientações foram claras. Vocês vão entrar lá. A Raabe, a prostituta, com toda a sua família será poupada. O restante todo que sobrar será considerado maldição, vai para a destruição. Ouro, prata, bronze e ferro vem para o meu tesouro. Amém? Claro? E Jesus, ou melhor, Deus ainda é bem claro e fala assim, ó, não se deixe de igreja mover pela cobiça. Vocês não estão aqui? Não, né? Não se deixe mover pela cobiça. Então está bem claro o texto. Amém? Qual vai ser a tentação deles lá? A cobiça. Então Deus já está o quê? Avisando. Não se deixe mover pela cobiça. Ou seja, o que ele está dizendo? Lá vai ter muita coisa para vocês cobiçarem. Então não se deixe mover por isso. Por quê? Se deixar mover pela cobiça, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Vai haver destruição. Para quem? Para todo o acampamento, para todo Israel. Então presta atenção no que Deus está dizendo. Se alguém no meio do povo de Deus infringir as diretrizes do Senhor, isso vai gerar o quê? Destruição e desgraça. O que é desgraça, gente? A ausência da graça. Então presta atenção nisso. Vai gerar o quê? Desgraça, ausência de Deus, e vai gerar o quê? Destruição. Está claro isso? Então vamos lá. Aí agora o texto vai dizer que eles fizeram tudo isso, exterminaram todo mundo e partiram para a próxima guerra, próxima cidade. E é sempre assim, não é? A gente vai ter uma batalha, uma luta, uma guerra, a gente guerreia, vence e parte para a próxima. Presta atenção, guerreia e vence. Guerreia e vence. Não é guerreia e é derrotado, guerreia para sofrer, não. Guerreia e faz o quê? Aí parte para a próxima. Guerreia, vence e parte para a próxima. Não vai ficar a vida inteira na mesma luta, a vida inteira na mesma guerra, e muito menos derrotado. Guerreia e vence e avança. Amém? Continua o texto, diz assim, ó, capítulo 7, versículo 1. Entretanto, os israelitas foram o que, igreja? Foram o que, igreja? Foram o que, igreja? Vocês estão com a Bíblia, é certeza? Tem alguém sem Bíblia? Quem tiver sem Bíblia, levanta a mão. Todo com a Bíblia. E eles foram o quê? Vocês estão cansados? Estão desanimados? Não? Fabinho, depois você deu um suprimento lá para esse povo. Vê o que é que eu vou comprar. Sei lá, um Gatorade, sei lá, um pó de Guaraná, alguma coisa para dar uma animada. Amém? Aleluia. Porque a oração está resolvendo.
orando aqui, está desanimado, então pode parar. Às vezes é sono, não é espiritual. Amém? Vamos continuar? O que diz o texto aí? Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao anátema, a maldição, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carmi, neto de Zabit, bisneto de Zerá. De qual tribo? Da tribo de Judá. Igreja, a Raab foi parar em qual tribo? Da de Judá. Então, esse Acã aqui, da tribo de Judá, o que ele fez? Apossou-se de alguns objetos. O que Deus falou para não fazer? Não se apossar de nada. Não tomar posse. Pois a palavra vai. Não tome posse do que é anátema. O texto está dizendo que ele fez o quê? Se apossou do anátema. Essa é brincadeira. Quando foi isso? Deus falou antes deles entrar na cidade. O cara já sai da cidade com a maldição. Tem que ver? Aí continua o texto. Eu acho que isso aqui é fantástico. Apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema, sob maldição. E por isso, o que aconteceu? A ira de Yahvé acendeu-se contra quem? Está prestando atenção nisso aqui? Vou explicar para você. Quem pegou o objeto? Acã. E a ira do Senhor se acendeu contra Acã? Contra quem? Sabe o que Deus enxerga? A sua igreja. Deus não vai vir pegar pessoas. Deus vai vir buscar a sua igreja. Então presta atenção. Por que às vezes a igreja está amarrada? Porque no meio tem uma cama. Por que às vezes a casa está amarrada? Porque no meio tem uma cama. Então, quando a gente é uma cana, isso não influencia só na nossa vida, influencia todo ao redor. Então, às vezes tem uma cana trazendo maldição para dentro de casa e a gente não sabe o que a casa não rompe. Será que sou eu? Será que eu sou o problema? Não sei. Se você for a cana, você é o problema. Senão você tem que achar quem é o cana. Às vezes a igreja não está rompendo. Sabe por quê? Porque tem uma cana no meio. Amém? E não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra, vocês estão acompanhando aí. Então, continua o texto. Versículo 2. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo a leste de Betel, e ordenou-lhes subir e espionar a região. Eles subiram para espionar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que subamos todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai, e nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes são os seus habitantes não são numerosos. O que os espias estão lá? Vamos 2 ou 3 mil pessoas, deixa o povo descansando, não nem se fatigar, lá tem pouca gente, vai ser mamão. Jericó estava osso, era uma das cidades mais fortificadas da época, o seu exército era grande, lá estava muito difícil, e Deus entregou nas nossas mãos. Agora a Ai está de boa. Aí tem pouquinha gente lá, nós mandamos 3 mil soldados, acaba com aquilo tudo e ótimo. Amém? O que acontece? Versículo 4 do capítulo 7. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se pouco água e caiu em grande desânimo. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Eles estavam totalmente confiantes. A cidade, o exército daquela cidade era pequeno, tinha poucos homens, os nossos homens fortemente preparados, tranquilos, mas ia lá e acabar com eles. Passa o tempo, o que a palavra de Deus diz? Que eles tiveram que sair fugidos. Perderam, foram derrotados, e ainda 36 homens foram mortos. Igreja, não é normal. Não é normal. Deus prometeu,
vocês. Ai, está no meio. Então ai tem que ser nossa. Alguma coisa está errada. Por que nós fomos derrotados? Nós vencemos Jericó, que é muito mais forte. Agora quando chega numa guerra menor, numa batalha mais tranquila, nós perdemos. Algo está errado. Será? O povo então fez o quê? Desanimou. O povo é assim, igreja. Quando começa a dificuldade, o povo desanima. Mas os líderes não. A palavra do Senhor diz o seguinte: então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, prostrou com a face rente ao chão, diante da arca, da presença do Senhor, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. O Josué orava muito, gente. Está vendo? O pastor Paulo falou: vamos orar quanto? 10 minutos. E nada dá conta. E o Josué começou lá de manhã e foi até o cair da. Olha só, e era o Josué. Né? E era o Josué. Agora, nós somos muito melhor que o Josué, né? Com essa intimidade com Deus, temos um maior que eu posso, orando 5 minutos, está de bom, né? Não é? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não? Será? Vamos continuar? Continua o texto, diz assim, ó. Olha só que interessante. Versículo 7. Exclamou então Josué: ah, eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra terão informações sobre este acontecimento. Nos cercarão e nos aniquilarão. Nos aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Senhor, o que você vai fazer? O Josué está dizendo: nós estamos aqui, deu ruim, me perdoa eu falar isso, mas todo mundo vai saber que a gente foi derrotado, isso vai ficar feio para a gente. Eles vão vir aqui e vão se exterminar. Como é que vai ser isso? O que o Senhor fala? Versículo 10. Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, por que permanece assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Levanta, rapaz. Versículo 11. Ora, o povo de Israel pecou e violou a aliança que lhe ordenaram. Sim, tomou o que era anátema e até furtou para si, e também escondeu e guardou entre as suas bagagens. O que o Senhor está falando para o Josué? Josué, que você está arrumando, levanta daí, rapaz, presta atenção. O problema não é comigo, não, o problema é com vocês. Não foi eu que violei a lei, não, foi vocês. Não foi eu que quebrei a aliança, não, foi vocês. Quem pegou foi vocês, não foi eu, não. O que você está arrumando? Levanta daí. Alguém pegou o que era maldição e trouxe no meio de vocês, roubou e escondeu outras bagagens. Continua o texto e diz assim, ó: por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, voltaram as costas, fugindo de seus adversários, porquanto tomaram para si mesmo, ou melhor, tornaram-se a si mesmo anátemas. Você está entendendo que no texto está dizendo que o povo se tornou maldito? Por quê? Desobediência. Continua e diz assim, ó: se tornaram malditos, merecedores de destruição, porquanto não estarei mais convosco, se não destruíres no meio de vós o que foi consagrado ao. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou
vou estar com vocês enquanto o pecado não for tratado, enquanto o pecado não for resolvido, enquanto vocês não clamarem perdão e resolverem. Quer viver com maldição? Vive, mas só vive. Quer viver escondendo o pecado? Vive, mas só vive. Eu não vou participar disso, diz o Senhor. Versículo 13, o Senhor fala o seguinte para o líder, presta atenção, olha a dificuldade do líder. O líder, igreja, ele não apenas lidera, ele não apenas vai à frente, ele não apenas é escolhido para coisas boas. O líder, na verdade, ele é escolhido para as maiores responsabilidades. Então, quem que foi eleito para iniciar o processo de tratamento do pecado? O líder. Ele falou: vamos lá, presta atenção. Levanta-te, pois, e santifica o povo. Levanta e santifica. E proclamas: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema, a maldição, está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos, até que tenhas eliminado a maldição do vosso Deus. Até que tenhas eliminado a maldição do vosso Deus. Deus não gosta disso. Deus não compactua com o pecado, com desobediência, com vida de qualquer maneira. Não. Deus não compactua com isso. E ele é bem claro e diz assim: ó, enquanto isso não resolver, vocês não vão poder guerrear. Só que a palavra do Senhor diz o seguinte: santifica-os, e amanhã nós vamos resolver isso. Igreja, por que Deus não resolveu na hora? Por que Deus deu até o amanhã? Por que Deus está falando com essa igreja todo dia? Por que Deus está nos mostrando a respeito de pecados ocultos? Para nos exterminar? Não, para que haja o arrependimento, para que haja conserto. Deus não quer matar ninguém, Deus não quer exterminar ninguém, Deus quer salvar. Só que para salvar tem que ter conserto. Não adianta Deus ser bonzinho e falar: não, tudo bem, e a pessoa ir para o inferno. Isso não é amor, isso é ódio. Quem nos odeia é Satanás. Por isso que ele fala: tranquilo, vem cá, você pecou, vem cá, toma um abraço, tranquilo, sossegado. A carne é fraca, tadinho, é assim mesmo. Sabe quem faz isso? Satanás. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito não é fraco, já a carne é, mas nossa vida com Deus não. Então, nós temos que santificar a carne. Amém? Continue e diz assim, ó: portanto vos apresentei, versículo 14: amanhã no raiar do dia, por tribos, e a tribo que Yahvé houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sobre a maldição será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia contra Israel. Pecou contra o Senhor e cometeu infâmia contra os seus irmãos. Amém? E o Senhor está dando o que, igreja? Uma oportunidade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei o que você fez, eu sei como é que você está vivendo. Agora, você tem a noite inteira para clamar o meu perdão, e eu vou apontar. Amanhã de manhã eu vou apontar. Eu vou chamar aqui à frente e vou apontar na sua cara quem que você está fazendo. Então não tem como escapar. Sabe o que Deus está fazendo? Falando assim, ó: ninguém consegue esconder nada de mim. Você pode enganar o Josué se você quiser, você pode enganar a sua família se você quiser, você pode enganar o seu clã se você quiser, você pode enganar o seu líder se você quiser, mas a mim ninguém engana. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Glória a Deus. E aí o que acontece? Versículo 16: na manhã seguinte, Josué
mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. O que o Senhor falou? Filho de Judá, vem para frente. Está aí, entregando. Podia ser resolvido, gente. Olha quantas oportunidades. E está lá o Acã fazendo o quê? De boa. O Senhor está chutando, ele vai acertar. De boa. Vai padecer. Tem muita gente aqui. Continua, diz assim. Versículo 18. Não, é versículo 17. Dos clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Foi afundilando. Fez a chegar o clã dos Zeraitas, família por família. E o escolhido foi Zabde. Versículo 18. Foi se afundilando. Então Josué fez a família de Zabde vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, neto de Zabde, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Acã, vem cá, é você que está pegando. Será? Mas não! Vem aqui à frente, Acã, fazendo favor. Vem cá, filho de Belial. Versículo 19. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a meu filho, para a glória de Israel, ou melhor, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a declara-me o que fizestes, e nada me ocultes. Sabe o que Josué está dizendo para ele? Filho, abre a sua boca e confessa o que você fez, porque o Senhor já sabe. E infelizmente você não quis falar, mas agora é tarde. A palavra do Senhor diz que naquele dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. Então presta atenção. Pode ser que você fique mudando por muitos anos, mas chegará um dia em que a gente vai ter que prestar conta. E sabe quem vai falar o que a gente fez? Essa boca aqui, essa boca aqui. É a gente que vai falar o que a gente fez. Vai sair dos nossos lábios. Assim como está acontecendo aqui. E aí o que diz a palavra do Senhor? Acã, versículo 20 da igreja, capítulo 7. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eis o que eu fiz. Agora presta atenção, gente. Vocês estão lembrados que Deus mandou não fazer? Todo mundo está lembrado que Deus mandou não fazer. Sim ou não? Sim. Agora olha o que ele fez. Eu vi, versículo 21. Eu vi entre os despojos um belo manto de tecido cineado da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. E eu me deixei seduzir pela... Vocês estão entendendo? O que o Senhor falou? Não se deixe seduzir pela cobiça. Você vai se dar mal. O que acontece? Chega lá, o inimigo apresenta o quê? Uma capa babilônica, prata e ouro. Tudo o que ele queria. Presta atenção que besteira. O ouro e a prata, o Senhor falou que era para ele, para pôr o tesouro. Por isso Deus falou que roubaram. Então isso ele estava roubando. A capa era despojo, que era anátema, maldição. Aí presta atenção. Olha como é que o povo de Deus é inteligente. Aí ele pega essa capa velha, pega essa barra de ouro, pega essa prata, leva o mocinho escondidinho, chega na tenda dele, que ele faz? Abre um buraco e esconde. Guarda ali segredo. Agora me fala, para que serve uma capa? Para que serve uma capa? Para vestir? Quando ele ia poder vestir uma capa babilônica?
usufruir daquilo que ele roubou. Nunca. Vocês estão entendendo? O pecado, ele não serve para nada. A cobiça não serve para nada. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Às vezes a gente fica cobiçando o que é do outro. Nossa, que capa bonita. Mas não é para você usar, querido. Vocês lembram do Asaf? É basicamente isso. Nossa, olha aquela casa. Nossa, olha aquele carro. Nossa, olha aquela família. Tudo fachada, querido. Eles tinham a capa, mas não tinham Deus. Eles tinham o ouro e a prata, mas não tinha Deus. Ele tinha Deus, mas não tinha a capa, o ouro e a prata. Ele trocou Deus pelo ouro, a prata e a capa, que ele não poderia usar. Igreja, será que o povo de hoje é diferente? Será que o povo de hoje foi transformado? Ou será que apenas a tecnologia mudou? Porque quando você enxerga os sonhos das pessoas, é do mesmo jeito. Ah, que legal, vamos falar disso. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso íntimo. Deus nos trouxe para liberdade. E nós podemos viver nesse planeta de uma maneira fenomenal. Por que então que não vive? Por que tudo é pecado? Por que tudo faz mal? Por que tudo atrapalha? A pastora falou na quinta-feira, seu jeito delicado aqui, a respeito de academias. Por que a igreja fala que é pecado na academia? É pecado na academia? É pecado se exercitar? Não. A motivação é o problema. Por quê? Deus enxerga o quê? A motivação. Aí está a mulher lá. Para quê? Para se amostrar para os outros na rua, causar lascívia. Aquela calça tem um cabe dentro, né? Igual aquela musiquinha, veste G e compra B, e quer se colocar dentro daquilo, causando o quê? Lascívia. Aí fala, não, eu sou uma mulher santa, mas o coração está dizendo, estou chamando a atenção, estou me olhando, e o Senhor está vendo o quê? Você está falando? Não, você está pensando. Está lá a mulher santa, acha que cara está me olhando. Está lá a mulher santa, fulano está lá bem hoje. Está lá a mulher santa, ouvindo o elogio, nossa, foi você também. Eu falei, não fala isso. Nossa, olha que bom. Isso é o coração, né? A pessoa fala não, é só o coração. Aí aquela, estou desajeitado, Deus me livre, para dessa pela janela. E Deus está enxergando o quê? O coração. Ah, quando eu chegar naquela festa, eu vou meu biquíni, eu vou arrebentar na festa da piscina. E Deus está enxergando o quê? O coração. Então não é o problema o exercício, o problema é a motivação. Para que a mulher quer cuidar da saúde? Ou o homem? Tu fala, a mulher não pode ser o homem. Para quê? Para ficar andando sem camisa, que nem um robôzinho? Ou é para cuidar da saúde do templo do Senhor, para ter longevidade, para ter ânimo, para chegar na casa do Senhor, não ficar morto, ficar animado, né? Dar glória a Deus, dar aleluia, levantar, sentar, glorificar. Será que é para isso? Não é só para ficar bonitão para as mulheres. Feito estufado, um dia de academia, você até com os bracinhos. Está pensando que Deus está vendo o quê? A motivação. Um frio miserável da ocasião. A mulher, parece que você perde. Para que as pernas de frango Chester? Você não quer esse Chester? Um frio danado, as pernas de fora. E é crente. Aquele short velho enrolado. E é gente. Pastor, o short é o problema? O problema é a motivação com o short. Por quê? Porque eu posso falar, eu saio na rua indecentemente, mas na minha mente está tudo tranquilo, na minha mente eu não tenho mágoa, eu não tenho maldade nenhuma, eu nunca pensei nisso. Eu posso falar, mas quem sabe? Deus. Aí é que mora o perigo, gente. Amém? Quando a gente fala, Deus prescruta os corações. Você acha que isso é bom? Deus me livre se tivesse um telão na cabeça da gente assim, ó, mostrando isso que passa no nosso coração.
ninguém sai de casa de vergonha. E Deus está o tempo todo lá dentro, escutando os corações, sabendo das nossas intenções, sabendo de tudo. Então Deus sabia da intenção de Acã. Ele sabia. O Acã sabia que foi ele que pegou a capa, os utensílios e o ouro e a prata? Não, não sabia. O restante do arraial sabia? Não sabia. Mas o Acã, só quem sabia? O Acã e Deus. Vocês estão entendendo? Quinta-feira eu falei sobre isso. Às vezes a vida está estagnada. Tome oração, tome oração, tome oração, e nada resolve. Porque eu não sei, mas Deus e quem está passando pela situação sabe. Então eu não posso resolver a vida de ninguém, mas eu posso resolver a minha. Eu posso chegar diante do Senhor em verdade, porque errar em todo mundo erra, pecar todo mundo peca. Qual que é a diferença dos filhos do Senhor? Nós erramos e nos arrependemos. Só que da mesma maneira que o Senhor sabe a intenção das nossas, sabe a intenção do nosso coração para que a gente faz, Ele também sabe quando a gente está arrependido ou não. E arrependimento é diferente de remorso. Vou dar um exemplo básico disso aí, só para você entender. O Cadu falou sobre isso, pode vai. Judas teve remorso e Pedro arrependimento. Judas tirou a própria vida e Pedro foi perdoado. Amém? Judas traiu Jesus e Pedro levou Jesus. Mesma coisa. O que diferiu? Um se arrependeu, o outro teve remorso. Então, não adianta você ter remorso do pecado. Vou explicar o que é remorso do pecado. A maioria dos cidadãos aí mundanos sente isso. Mulheres e homens, tá lá, no mundão. Aí, vamos simular para ficar legal, né? Aí tá lá na academia, né? Aí chega um malandro escovado, fala pra ele: nossa, você está fazendo o que aqui na academia? Tá lá, 350 quilos. Você está tão bem, minha. Aí a gorda olha no espelho e fala: nossa, é mesmo, estou muito bem. Aí no outro dia chega um malandro escovado de novo. Vixe, estou cheio mesmo, aqui tá, hein? Aí a tonta: nossa, é verdade. Aí vai, no outro dia tá um malandro lá na. Não, que tá. Na leg press, vamos falar a linguagem de leg press. Aí tá a mulher lá no subido, deve ser um cara no subido, ele tá usando perna para subir. Aí tá lá olhando. Aí o cara tá olhando no espelho, né? Tá olhando no espelho, e já passou o quê? Quase uma semana. Todo mundo olhando pro outro, né? Vai daqui, vai dali. Aí de repente, ela fala assim: nossa, tô com um problema lá em casa, para ele trabalhando, meu chuveiro queimou. Aí o malandro escovado, gente boa para arrebentar, vou lá tocar para você, manjo demais de elétrica, né? Nunca cortou o fio, é manjo de elétrica, mãozinho. Aí vai lá, chega lá, o coração já não estava muito bom, a intenção já não era boa, junta o que quer com o que está com vontade, deu ruim. Aí a pessoa se arrependeu? Não, ela sente remorso. Coitado do marido, tadinho, está trabalhando uma hora dessa, coitado. E ele aqui, esse malandro usando a toalha dele, tadinho, nossa. Noite inteira chorando. No outro dia, onde é que está? Na academia, fretando de novo, marcando o próximo encontro. Se arrepende? Não. Tem o quê? Remorso pega, remorso pega, remorso pega, remorso pega. Essa funciona. Porque se arrependesse, nunca mais voltaria a cometer aquele pecado. Amém? Então, uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. E eu vou falar melhor ainda. Todo mundo que sente remorso só sente remorso porque é descoberto. Nossa, eu não queria, eu me arrependo. Se arrepende, por que eu falo antes para eu ser descoberto? Eu falo. Continua o texto. Amém? Não quero destruir nenhum casamento.
Estamos aqui para a reconciliação. Aleluia. Continua o texto e diz assim, versículo 22. A partir do versículo 21, né? Me deixei seduzir pela cobiça, me apossei deles. Estão onde? Escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondidos tudo que fora relatado, com a prata por baixo. Tomaram tudo no meio da tenda e trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e o depositaram diante de Yahvé. Versículo 24. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, e a palavra faz questão de dizer isso. Conduziu Acã e fala assim, bisneto de Zerá, que quer deixar claro que ele era da tribo de Judá. E a prata e o manto babilônico e a barra de ouro. Aí olha o B.O., gente. Foi só isso? Não. Olha que deu. Seus filhos. Que mais? Suas filhas. Que mais? Seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua casa ou sua tenda completa e tudo o que lhe pertencia. Igreja, olha que complicado isso. Tudo o que lhe pertencia. Seus filhos, suas filhas, seus animais, a sua casa, tudo. Não sobrou nada. Continua o texto, diz, versículo 25. Chegando lá, declarou Josué, fez uma perguntinha para mim. Por que trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Por que você fez isso, meu amigo? Que Yahvé, neste momento, cause a tua desgraça. E todo Israel o apedrejou. Em seguida apedrejou também todos os seus, até a morte. E queimou tudo e todos eles no fogo. Tem mais. Sobre Acã, ergueram um grande monte de pedras, que existe até os nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo, foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Igreja, Acor é a palavra que deu origem à nossa palavra confusão. Aquele homem, ele foi responsável por iniciar uma grande confusão. Continua o texto, igreja, e diz o seguinte, capítulo 8 agora, a gente já vai finalizar. Então Yahvé falou a Josué e o encorajou: não temas, não desanimes, toma contigo todos os teus guerreiros, levanta-te e sobe contra Ai. Eis que eu com letra, está falando de Deus, eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Igreja, sabe o que aconteceu? É só refletir. Deus avisou o povo, o Acã pegou, a desgraça e a destruição chegou. O Senhor fez o que então? Alertou. E o alerta foi ouvido. E o anátema foi exterminado. Porque com pecado, gente, não se brinca. Com pecado não se guarda. Pecado não se oculta. Pecado se extermina, destrói, acaba.
Vocês estão aqui? Sério, né? Eu vou acabar com esse negócio de live. Só para ver se vocês estão aqui. Na terça-feira vai ser sem live. Só para ver. A live vai sair depois. Vai ter só no YouTube. Depois da terça sai a live na quarta. Só para me ver como é que está esse negócio. Porque o Senhor está alertando. O Senhor está avisando. Não é verdade? Carioca falou aqui de sabedoria. Vocês viram? Falou o quê? Tem que dar o quê? Atenção à palavra. Se dedicar à palavra. Ouvir a palavra. Talvez, gente, vamos conjecturar, já que vocês gostam de conjectura. Talvez, quando o Senhor estava dizendo para o povo que era para fazer, o Acã estava dormindo, por isso não ouviu. Talvez ele estava dando atenção, por isso não ouviu. Talvez ele tinha coisa mais importante, ele estava presente, por isso ele não ouviu. Talvez ele estava batendo papo com a sua família e não ouviu. Talvez ele tenha ido no banheiro e não ouviu. Talvez ele estava bebendo água e não ouviu. Talvez ele realmente não estivesse prestando atenção e não ouviu. Assim funciona. A gente precisa prestar atenção em tudo, senão dá ruim. Os pequenos detalhes, se a gente não prestar atenção, dá ruim. Ontem a gente fez a forja lá de Irapuã. Aí eu coloquei no grupo assim: o irmão Carioca vai comprar as coisas lá de Irapuã, e o irmão Robson vai comprar a carne. Aí ele depois falou assim para a irmã Sandra: irmã, Sandra, vamos embora porque já vamos comprar tudo. Você não leva nada não. Depois ele disse: deixa eu prestar atenção nesse áudio. O Robson vai levar, o Robson vai eu levar. Então, se ele não presta atenção, o que ia acontecer? Ele ia chegar lá sem nada, sendo que era ele que ia comprar. Então, quando a gente se dispõe em ouvir alguma coisa, a gente tem que prestar atenção e acreditar. Então, eu me disponho a ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho que fazer o quê? No mínimo, prestar atenção, acreditar que é a palavra do Senhor e colocar em prática. Porque se o Senhor está falando é porque vai acontecer. Se o Senhor está falando é porque está acontecendo. Amém? E aí, igreja, o Senhor o encorajou: não temas, não desanime, toma contigo pelos guerreiros e sobe, eu vou entregar tudo nas suas mãos. E no versículo 2 diz assim: trarás Ai e seu reino. Ou melhor, tratarás, né? Tratarás, vai agir. Tratarás Ai e seu reino como trataste Jericó e seu reino. Amém? Entretanto, o que o Senhor falou? Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram em Jericó. Amém? Entretanto, tem uma diferencinha. Qual que é a diferença? Olha só que interessante. Entretanto, dessa vez poderei nos apossar dos despojos dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. O que é que Deus falou agora? Primeiro Deus falou: vai, tudo que tiver lá é maldição, não pega nada. O que a irmã Sirene falou? Deus está mostrando: eu não preciso de você. Eu te dou, eu te ensino, é tudo meu. Eu preciso do seu coração, da sua obediência. Aleluia! Eu preciso de dinheiro. A irmã se dispôs em abençoar. O que ela fez? Se dispôs. Já tinha abençoado, tinha se disposto. O que Deus enxerga? O coração. Então o coração realmente estava disposto, porque Deus enxergou. E quando o coração está disposto, o que acontece? A bênção da obediência vem. Se ela tivesse se disposto, mas o coração, eu tenho que você vai dar um trabalho mais para gastar dinheiro, vai faltar não sei o quê, ia chegar lá, não ia acontecer nada. Mas como ela se dispôs, o que o Senhor mostrou para ela? Você veio disposta a gastar 100? Toma os seus 100 mais 500, vai com 600 embora. Eu não preciso dos seus 100. Eu preciso da sua obediência. É isso que acontece. Amém? Então, quando a gente se dispõe em fazer o que é correto, o Senhor faz o quê? Ele nos abençoa. Então, o Senhor estava querendo enxergar o quê? O coração do povo de Israel. A obediência. Vai ter muita coisa. Vai ter coisa de encher os olhos. Vai ter muita tentação. Vai ter muitas coisas a serem cobiçadas. E eu vou colocar tudo diante de vocês. Só que isso tudo é maldição. Não pode. O que eles fizeram? O que o Acã fez?
Caiu. Igreja, se ele tem se mantido firme, o que vai acontecer? Na próxima cidade o Senhor falava, agora pode levar o que vocês quiserem. Vocês estão entendendo como é que Deus age? Não é que Deus nos proíbe das coisas, Deus está nos tratando. Glória a Deus. É o que eu acabei de falar a respeito das academias, futebol e todos os carnaval, qualquer coisa. Deus está nos tratando. Carnaval não, carnaval é porcaria. Né? Carnaval vamos abrir uma aspa, daqui a pouco vamos falar, não, pastor, eu vou pôr de carnaval. Não, carnaval não pode. Amém? Carnaval é coisa do Satanás, né? É um culto pagão. E pelo amor de Deus, já vamos começar hoje. Que dia que é hoje? Domingo de carnaval. O carnaval começou? Sábado. Dá tempo de ir para o inferno até terça-feira. Então não vai. Não vai. Não fica pegando maldição. Não amaldiçoa seus filhos. Não amaldiçoa sua família. Se abstém disso aí. Não fica não. Agora, tá lá, o pastor todo ano avisando, gente, não vai pro carnaval, porque eu é crente no carnaval. Aí tá os crentes, eu não vou pra mandar meus filhos. Você tá louco? Fantasia o filho de carnaval lá, filho, forte, curiosidade. Aí é crente, vai pro inferno, rapaz. O que você está fazendo? Você está desobedecendo a Deus e está atrapalhando o povo. É igualzinho o que ele fez. A palavra de Deus fala que ele pecou contra Deus e ainda arrebentou o povo de Israel. É o que esses crentes estão fazendo. Estão pecando contra Deus e arrebentando a igreja. Vai para o inferno e vai sozinho. Não fica levando os outros, não. Não fica assim. Ai, por onde vem os escândalos. Melhor for amarrar uma pedra de muito pescoço e jogar dentro da água. Agora tem que ficar dando escândalo. Normal, vai para o inferno, não é normal. Não é normal. Você pegar, vou falar, gente. Daqui a pouco vai ter que ficar passando de live, eu não posso falar mais. Mas você pegar essas entidades, esses demônios, essas adoração, isso tudo é abominável. Você sabe o que é abominável? Quando Deus não tem o que ele fala assim, ó, não tem nada pior que isso, ele fala que é abominável. É o terrível, 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 terrível. É o abominável. E Deus fala que essa porcaria é abominável. Aí tá lá o crente no meio. Vai pro inferno, vai pro inferno. Bateria undidos da vitória dos crentes. Vai pro inferno. Não tem isso. Não tem. Carnaval gosta, não tem isso. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Olha aqui. Vai pro inferno. Não tem isso. Simples. Ah, mas meu filho carnaval na escola não esquece. Esquece. Ah, o folclore aqui, folclore. Você é o Saci Pererê? Você é a você que pensa? O que você tem a ver com folclore, rapaz? Para com isso, palhaçada é essa? Ah, não, no carnaval não é folclore nada. O que eu tenho a ver com festa da carne? O que eu tenho a ver com isso? Nada. Agora os outros pegam, eu tenho que pôr meu filho para pegar, porque é folclore. Que folclore o quê? Matemática, português, ciências, história, geografia, vai estudar isso. Isso é folclore, isso é coisa boa. Vamos ser inteligentes. Vai lá nos países grandemente desenvolvidos de primeiro mundo, vai ver se eles estão lá em festa de carne. Não, eles estão desenvolvendo projeto. Aqui no Brasil está sambando, lá está desenvolvendo robô. Aí, como é que funcionam as coisas? Aí não tem jeito. Mas os crentes, está bem avisado. Aí como é que funciona? Hoje nós vivemos pela graça, eles viviam pela lei. Então hoje como é que é? Vou finalizar. É assim. O pastor avisa o ano inteiro dessas festas carnais. Aí chega no dia antes, e hoje eu vou avisar em 2 lugares, viu? Daqui a pouco eu estou avisando em outro lugar. Então, o pastor vai avisar lá, vou anotar para não esquecer. Não se envolva com essas porcarias do mundo. Aí o que o crente faz? Se envolve. Até a quarta-feira depois do almoço. Aí vem carregado de demônio no culto de quinta-feira, querendo libertação. Vai se libertar do inferno. Vai se libertar do inferno. Aqui não, gente. Para de brincar com Deus. Seja pertinente. Ah, não, mas eu não vou no carnaval, mas eu tenho aqui o meu carro e eu vou servir de Uber, o povo ir lá se prostituir e vir dentro do meu carro. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Conivente com o pecado, vai pro inferno. Eu não estou lá, mas eu estou aqui fazendo toda a situação para dar uma estrutura para quem quer ir. Gente, você já imaginou isso? É mais ou menos assim. Digamos que tem um tobogã para o inferno. Aí você está lá no tobogã falando para o povo: ó, vem você falar, esse tobogã aqui leva para o inferno. Você fala: não, eu tenho olho cinza de
por R$5. Estou vendendo, viu? Vai escorregar, você vai ver mais rápido. É o que os crentes estão fazendo. Em vez de pregar o Evangelho, pregar a palavra, alertar o povo que não tem conhecimento, não fica lá junto. Aí tem que o povo vai olhar. Se o crente está aqui, então isso é de Deus e vamos salvar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Infelizmente não vai dar certo. Vai se arrebentar, igualzinho a palavra está dizendo. Não faz. O crente vai e faz. Depois, sem a presença de Deus. O que acontece sem a presença de Deus? Derrota, maldição, desgraça. Eu não sei por que eu estou passando isso. Não sabe não? Ah, Senhor, perdoa. Josué fazendo uma oração. Perdoa, Senhor, de dizer isso. Mas olha só como que eu vou falar para os outros. Que o Senhor perdeu essa guerra, esse povo de Ai, fez nos humilhar, todo mundo vai saber, vou nos destruir. O que o Senhor vai fazer? O Senhor, olha, eu não vou fazer nada. Nada. Quem tem que fazer é você. Quem pegou foi vocês. O anátema está no meio de vocês. Vocês vão lá e queimam. Acaba com isso e aí eu volto. E a vitória é garantida. É simples. É simples. Sabe não, neném? O que aconteceu foi isso, ó. Vou te explicar. No meio de vocês aí, um pegou o que era maldito, me roubou, levou para casa e escondeu. É por isso que vocês foram humilhados. Simplesinho assim. Mas tem a outra forma, não tem? Tem. Vamos matar, vamos exterminar o pecado, não. Vamos permitir ficar o anátema no meio do povo. Vamos permitir. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Fica com a maldição e sem mim. O pecado, igreja, é a pior coisa que existe no mundo. A pior. Uma pessoa sem dinheiro, ela consegue sobreviver? Consegue. Uma pessoa doente, ela sofre, mas no final tem a salvação. Uma pessoa não tem nada. Agora, o pecado, ele nos afasta de Deus. E a pessoa sem Deus, ela não tem nada. Sem Deus nós não somos ninguém. Mas precisamos tomar uma postura mais firme com Deus. Nada de esconder pecado. Esconder pecado não te isenta da responsabilidade. O Acã pegou a capa, pegou a prata, pegou o ouro e escondeu. Isso não o isentou da responsabilidade. E pior, muito menos da consequência. Não isentou. Então não adianta eu ficar escondendo, não adianta eu ficar lutando, não adianta eu ficar fingindo de besta. Eu tenho que fazer o que tem que ser. E pronto, pastor, não existe outro jeito. Infelizmente, não existe. É assim que funciona. Pastor, mas eu tenho lutado. Gente, cada um tem uma luta, todo mundo luta. O mundo é feito de ursinhos carinhosos para ninguém, não. Todo mundo tem uma luta. Está um lutando contra a prostituição, um lutando contra os vícios, um lutando contra a pornografia, um lutando contra. Cada um lutando por uma coisa. Um lutando porque não tem tempo para Deus, outro querendo santificar, outro. Cada um tem um B.O. Um lutando com o filho, lutando com o pai, lutando com a mãe. Todo mundo tem um B.O. Todo mundo tem. Qual é a diferença disso? É como eu vou lidar com isso. Esses jovens aqui não me ligam. Rapaz do céu, só pego na errada, não pego apenas na coisa certa. Até hoje eu não peguei um jovem aqui pregando a palavra de Deus. Não peguei um jovem fazendo oração. Mas na errada, só olhar o que vem. Mas o cara fala assim, vai lá, deixa eu ver aqui, vamos dar uma alusão. Vai lá, Jussara. Até o cara lá na Noeira. Você fala que é na Noeira, eu tenho para Jussara. Aí não, não, outro, não se trouxa não. Aí o que o cara fala? Não, o caminho mais perto é ir pela Noeira. Vai para Jussara. Aí sabe o que a mãe fala? Você vai falar, seu filho está fora do caminho. Ah, não, ele vai beber água da Noeira, ele está doente. Ah, para, passada que é essa? Ah não, tá doendo, não tá errado. É a mesma coisa que o cara fala assim, não, senhor, eu estava pensando que eu ia fazer uma joia, queria montar uma de varia. Oh, para. Não, senhor, essa capa aqui não era pra mim, eu ia fazer com o Josué para presentear ele. Para, gente. Desculpinha, passando pano, isso não vai mudar a vida de ninguém não. Porque Deus olha onde? No coração. Pode falar o que você quiser, essa boca velha, fala. Deus não está nem aí com a sua falação. Muito menos
com as suas desculpas, muito menos com a sua passada de pano. Está nem aí. Nem aí. O cara falta no serviço, estou com uma dor na perna. Chega no patrão, estou com dor na perna. O patrão não sabe, aceita que Deus não é assim, não, querido. Não, fala para o Senhor, estou com dor na perna. O Senhor já viu que está na perna, está sadia. Olha o X de Deus, sadia. Deus sabe se a sua perna está doente, se não está, se a sua cabeça está doente, tá, se você tem condições, se não tem, se está fazendo, se não está, você está pensando, se não está, Deus sabe. Prontinho. Molecadinha, jovens, não chama moleque, não, moleque é coisa de moloco, vamos chamar de jovem, larga de ser besta. Vocês não conseguem enganar nem seus pais, não conseguem enganar Deus. É bobeira. Para que serve a mentira? Para que serve pegar o caminho errado? Para que serve a desobediência? Não, só vai fazer mal. Estou enganando a Deus para nada, bobão. Estou enganando você mesmo. Estou enganando meu pai para nada. Mas é uma palavra em prática. O rebeldezinho, vou bater de frente com meu pai, com a minha mãe, vai, querido, já corre logo. Está escrito, honra seu pai e sua mãe para que prolongue seus dias na terra. Não quer prolongar os seus dias? Começa a desafiar seu pai e sua mãe. Começa a bater de frente. Daqui a pouco o Senhor te leva. Faz a passagem, vai. Tranquilo. Os textos são claros, a palavra é clara. Ou a gente obedece, ou a gente se arrependa. Não tem jeito. Esses jovens ficaram nas drogas aí, você acha que por acaso que ninguém avisou? Você acha que não foi desobediência? Você acha que a mãe e o pai nunca falou assim, não se envolve com isso, não anda com essa pessoa? Lógico que avisou. Cansado de saber. Vai. Você acha que Deus nunca deu oportunidade? Lógico que Deus. Lógico que deu oportunidade. Pega lá os meninos para de evangelismo. Põe a da igreja, você vê, se põe um terno, ninguém sabe que não é crente. Tem todos os três jeitos de crente, mãozinha para frente, marcha, glória a Deus, para mim, tudo crente não está tudo pecado, tudo tentando se enganar, tudo sendo enganado, os crentes de mal é pior. Aí eu não traio não, mas eu vou cuidar do filho da mulher que trai. Preservada que é essa, gente? Que preservada que é essa? Eu não vou para o carnaval não, mas eu levo vocês até lá. Eu não faço, mas eu vou pavimentar o caminho. Você é o que? O João Batista dos infernos? Porque está pavimentando o caminho para o mal. Preservada. Vamos parar com isso. Vamos falar a verdade para o Senhor. Viver uma vida plena com Deus. E bênção que o Senhor já vai dar para nós os despojos. Que maravilha. Vida de bênção. Amém? Vida de vitória. É só abrir o coração e falar a verdade. E no momento oportuno, não espera Deus te arrebentar, te humilhar, te expor. Fala antes com Ele. Conserta antes. Amém? Não espera chegar no extremo. Mas antes. Conserta antes. Podia estar muito melhor para todo mundo. Podia estar melhor na nossa casa, podia estar melhor na igreja, podia estar melhor no nosso trabalho, podia estar tudo melhor. Por que não está? Desobediência, falta de falar a verdade, passa pano daqui, passa pano dali. Vamos parar de passar pano, né? Tudo bem que às vezes tem gente que tem vocação para ser faxineiro, mas nada contra os faxineiros, maravilha, agora com os faxineiros. Mas não é sempre que ficar passando pano. Ora usa o aspirador, usa limpeza, usa outra coisa. Para de passar pano. Então não passa. Lá, joga uma aguinha, puxa o rosto, né? Você não é assim, só tem hora de passar pano, não resolve. E com Deus nem uma hora resolve. Então, ou limpa, ou deixa sujo. Não passa pano, não, porque pior. Amém? É que nem uma graxa que botar no chão. Ou você joga um desengraxante lá, mentira, ou deixa quieto. Se não passar pano, só vai sujando mais. É assim o pecado com Deus. Vai passando pano, só vai sujando mais. Amém? E jovens, não sejam espertão. Mas vale ser. Vou nem falar isso aí. Eu vou falar um ditado aqui comigo. Vou poupar vocês desse. Vou poupar os jovens desse. Mas não dá um despertão não. Está todo mundo vendo. Nem pastor vocês conseguem se esconder. Que só postar em um lugar de cada vez. Se eu sei que não dá certo, que vocês não erraram. Né? Imagina de Deus, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem jeito. Amém? Glória a Deus. Vamos ser um povo melhor. Né? A prostituta, igreja.
Foi salva ela e a casa dela. E o homem de Deus, tribo de Judá, foi exterminado ele e a casa dele. Para! Só faltava esse. Meu Deus! E assim que vai acontecer no final dos tempos. Pecadores que se arrependeram sendo salvos, e gente da igreja que os arrepende para o inferno. Assim. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Depois dessa palavra de ânimo, coloque-se de pé. Né? Vamos adorar o Senhor.